E até perceber, Peter, o que você contou, né, de Deus conversando com você através das pessoas. Porque tem pessoas que recebem, a gente não para de ter esse contato com Deus, nós não percebemos, né? Muitas pessoas não percebem. E precisa você estar se muito conectou conectado, isso, tá? né? Tem que estar muito, tem que acreditar, tem que estar conectado. Assim, eu recebi ligações de uma mãe de Santos, de Belo Horizonte, que eu nunca tinha visto. Oi, tudo bom, meu filho? Eu queria te ajudar, tome muito cuidado, não sei o quê. Eu nem conhecia. Aí daqui a pouco chegou uma outra pessoa, olha, eu tava aqui, você ajuda muita gente, então eu tô aqui ó, pra falar pra você, tá acontecendo isso e isso, cuidado. Quer dizer, eu tive vários sinais que me ajudaram. E por que eu acredito? Porque a gente entende qual faixa a gente quer viver. Então agora vamos falar pra você que tá em casa, que se vitimiza. Você quer viver recebendo consolo? Olha, tadinho, tadinha. Isso é uma faixa vibratória super baixa, que não vai te trazer nada. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem está acompanhando a gente pela tela deve estar estranhando que a gente está um pouquinho longe um do outro não, aqui, a gente não né? tá separado. Quem está pelo Instagram de jeito não está nem me vendo direito, vai ter que entrar um pouquinho aqui na tela, mas tudo isso é porque hoje o nosso programa está para lá de especial, né? Porque hoje nós temos aí a honra e o prazer de receber aqui nos estúdios da Vibe Mundial para um bate-papo que vai te inspirar com certeza, que vai te motivar, que vai tocar seu coração, porque hoje, daqui a pouquinho, está chegando, está no trânsito, né? Está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouquinho ele está aqui. A gente vai ter o prazer de receber ninguém menos do que o incrível Peter Paiva. Peter Paiva, que para quem não conhece, eu acho que é até meio difícil de alguém que não o conheça, né? Porque é uma pessoa que tem muita presença aí nas mídias, nas redes sociais. O Peter é apresentador, é mestre, é designer, é empreendedor, é artesão, é arquiteto, é empresário, e eu não falei acho que nem metade das coisas que ele faz, Gente, né, esse Eliane? homem é muito mais, é muito. É um ser humano completo mesmo, né? Ele é tão especial que a gente, né? Por isso que a gente trouxe aqui. Que é um exemplo de vida. Ele é incrível, né? E a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho para ele contar a história dele, né? E a história dele muito provavelmente vai dialogar um pouquinho com a sua história também, para você ver como a gente pode ser criativo, original, pioneiro, né? Porque ele, inclusive, é pioneiro, né? É pioneiro nesse segmento dos cosméticos criativos. Né? A saboaria artística, né? Realista, né? Para quem não Então, sabe, talvez você já até tenha ouvido, é aquele rapaz que faz assim frutas de sabonete, sonhos. Você olha, você dá vontade de comer. dá vontade de comer. Então, uma fatia de bolo lá que eu salivei no dia que eu vi. Pois é muito realista. Então ele é um artista incrível mesmo. E a história de vida do Peter dialoga muito com muitas coisas que a gente traz aqui, dicas que a gente dá, né, que nós damos para vocês de como viver, né? Como viver. E ele vai contar um pouquinho disso. E eu vou adiantando, Edgar, vou até falar, que aí pra gente aproveitar o tempo com o Peter, né? Uhum. Que já deve estar aí no elevador aqui dos estúdios da rádio. O Peter hoje está acontecendo, né? Ele está vindo aqui no meio de um bazar social que ele faz todo ano. Ele faz um bazar com todos os produtos, porque o Peter Paiva ensina, ele dá aula, né? Então quem procurar aí no YouTube, jogar o nome Peter Paiva, vai achar o canal dele, e ele ensina a fazer sabonetes, velas, cremes, né, difusores de aromas. Nesse particular, o Peter Paiva tem mais de 60 mil alunos. Isso. E no seu canal do YouTube, ele já bateu mais de 50 milhões de visualizações. Gente, então é muita coisa. É muita coisa. Então, todos esses produtos que ele cria ao longo do ano, ele faz o quê? Já é o terceiro ano que ele faz esse bazar social.
Então ele reúne todos esses produtos a preços assim populares, né? E toda gente, mas é literalmente 100% da verba que ele arrecada com a venda desses produtos, ele doa para a confecção de cestas básicas para várias instituições de caridade. Então, assim, é uma pessoa mesmo, gente, muito especial, né? Com todo o trabalho que ele faz, que é muito bonito, e principalmente esse trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque ontem nós estivemos lá no bazar, né? Que foi incrível, muito bonito, tudo maravilhoso. Dá vontade de entrar e levar a loja toda, porque são coisas maravilhosas mesmo, sabe? Sem exagero. E é legal porque é um ganho para todo mundo, né? Porque se você vai lá comprar, você compra coisas muito legais, muito bonitas, muito cuidadas, né? Um preparo, uma atenção nos detalhes, por preços assim ridiculamente baixos, muito, né? Muito barato mesmo. Preço social mesmo, ele faz isso mesmo, né? E por quê? Então, ontem nós estivemos no bazar e, né, o Peter estava lá na recepção, né, recebendo todas as pessoas e convidados ali. E eu o convidei, né? Nós o convidamos para vir aqui no programa. E ele falou, puxa, mas a mãe tá tão complicado que eu tenho que participar do bazar, eu tenho que ajudar meu pessoal aqui tudo. Mas, enfim, ele carinhosamente aceitou o nosso convite, né? E já deve estar chegando aqui para contar um pouquinho da história dele. Então, vale a pena vocês continuarem conosco, porque, de fato, é uma história de vida muito alinhada, né, Edgar, com muita coisa que a gente fala aqui. Sim. Né? Vocês vão perceber, nas palavras do Peter, que é possível, sim, é possível muita coisa diante da vida e diante das adversidades da vida, né? Eu queria identificar aqui onde que a gente deixou anotado o endereço do bazar para a gente já convidar todo mundo que tiver a fim de participar, porque ele tá funcionando ainda, né? Ele começou na quinta-feira, né? Isso. Então é quinta, sexta e hoje. Hoje até às 8 horas da noite. Hoje até às 20 horas. Então, se você estiver em São Paulo, aqui, especialmente em qualquer lugar de São Paulo, mas principalmente para você que está aqui na Zona Sul, porque a loja fica ali pertinho do metrô Conceição. Isso. Na Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 3000 e... Pode falar. 314, número 314. Bom, Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 3.314. Não, 314. 314. Próximo ali a 200 metros de distância do metrô Conceição. Isso. Tem estacionamento no local, inclusive. Que é uma das lojas dele. Ele tem aliás, tem 3 lojas. Ele tem uma em Campinas, uma na Zona Sul aqui de São Paulo, que é essa que nós precisamos do endereço, e tem outra que é na Zona Norte, tá? Que é o armazém, né? O armazém Peter Paiva. E então, ali hoje, especialmente hoje, você pode até às 20 horas comprar produtos produzidos pela equipe do Peter Paiva. Para presentear, né, gente? Para que você possa presentear no Natal. E ainda vai estar colaborando com a confecção, né, de milhares de cestas básicas aí, né? E o Peter é referência, não sei se você comentou sobre isso, e pioneiro, né, nessa área de cosméticos criativos. E ele fabrica, isso que é muito legal, ele tem a marca própria das matérias-primas, né, que as pessoas utilizam para fabricar, né, todo esse artesanato aí, que eu diria até que é um artesanato de luxo, né? São coisas assim... São coisas muito elaboradas, muito cuidadas e de muita qualidade, né? Que a gente muitas vezes acha que porque é artesanato é uma coisa, né, feita à mão, às vezes as pessoas qualificam menos e é o contrário, né? Sim. Tudo que é feito à mão tem muito mais cuidado, muita mais atenção aos detalhes, né? Existe um nível de personalização nesse tipo de trabalho que é algo que quando você vai oferecer para alguém, você percebe a atenção, né? Você percebe a preocupação que a pessoa teve em estar chegou, gente, está vindo aqui. Em estar oferecendo para você algo que é seu, que é cuidar, que é pensado para a pessoa, né? O Peter, inclusive, gente, ele se hoje o artesanato aqui no Brasil é olhado com respeito,
de graças ao Peter Paiva, sabe? Ele ressignificou essa ideia que artesanato não se ganha dinheiro, que artesanato é coisa mal feita, coisa mambembe. Então ele foi um revolucionário mesmo, né? Isso é muito importante, Nesse gente. sentido. Isso é muito importante, porque existe um preconceito com o artesanato, né? E aí eu vou falar agora o jeito que ele recebe a gente. Aê! Seja bem-vindo, querido. Tem que vir do lado de cá, isso. Tudo bem, Peter? Estamos aqui recebendo o Peter ao vivo. Aqui Gratidão, tá querido. o programa já né? está no ar. A gente já deu suas credenciais Já por falamos cima, do né? bazar. Porque Muitíssimo se eu fosse obrigado. falar seu currículo aqui inteiro, uma o hora é programa pouco. acabava e não ia ter mais tempo. Obrigado Então é pelo isso, carinho gente, e pelo ó. convite. Seja bem-vindo, Seja Peter. É bem-vindo. uma alegria Obrigado. te receber. É um prazer muito grande ter você aqui entre nós, né? Um convite feito pela Eliane, né? No dia Eu até já do comentei para bazar. os nossos ouvintes, assim, como você sentou carinhosamente no meio daquela loucura que é o bazar, muito bonito, já dei endereço, já passei o horário, Tá já chamei o pessoal bombando pra hoje, ir. as pessoas estão super Então, felizes lá. E Tava ele lá todo ainda, né, feliz. se prontificou a vir aqui carinhosamente, contar um pouquinho da sua história. Se você permitir, Edgar, já vou entrar, né, pra gente... Vai sim. Porque a sua história de vida, nós que acompanhamos você há muito tempo, é muito alinhada com as dicas e com aquilo que a gente compartilha aqui com as pessoas, né? Então, eu já vou começar, Peter, falando para a gente, né, adiantar aqui a nossa pauta. Então, assim, eu vou usar, ser um pouquinho, sair um pouquinho do tradicional, tá? De entrevistar você Adoro. como empreendedor, né? Nós já falamos. E, gente, assim, quem não conhece, que eu acho difícil, é só procurar no YouTube que vocês vão ver o trabalho grandioso desse homem, tá? Então, assim, o nosso propósito aqui não é falar, também sim, mas não falar especificamente do trabalho do Peter Paiva, que isso eu acho que dispensa palavras, né? Obrigado. Mas, assim, eu Vou quero... contar um pouquinho aí de onde saiu tudo isso, que também isso. saiu de uma parte bem holística. Isso, Então, então. é isso que a gente quer saber. É mais essa parte que nos interessa aqui, que é algo que muitas vezes você não tem tanto espaço, tanta oportunidade para compartilhar, né? A Helene até teve a oportunidade aqui de estar vendo um documentário, né? Que você Sim, fez. tem um documentário no YouTube. E nesse documentário tem uma parte que ela separou aqui que chamou mais atenção, né, Helene? Você quer que eu leia? Então, o que eu quero conversar, eu quero que você converse com o nosso pessoal e com o nosso público, do Peter espiritual e do Peter desperto. A gente usa essa palavra desperto aqui para falar de pessoas que estão... O nome do nosso programa é Mentes Além do Tempo. Então, pessoas que já estão assim no futuro, pessoas que estão, né, despertas para essa consciência maior que é espiritual. Então, o nosso foco vai ser esse, né? Eu acho que as pessoas, elas quando fala de desperto para o futuro, acho que precisa de restartar na cabeça das pessoas o que é isso, né? Isso. Porque não está ligado à evolução Não. que elas estão acreditando que é da IA ou do excesso de trabalho, da verticalização. A gente está aqui, né, no meio da Paulista, que pode ser o centro disso, desse tanto de coisas negativas, né? Isso. Que tira as pessoas da conexão com elas mesmas. Que eu chamo aqui de Matrix, né? Então, essa consciência Os maior algoritmos. que a gente... Sim. E aí, Edgar, você pode ler. Então, como o Edgar falou, tem um documentário muito legal. Procure, a gente indica muito, gente. Assistam esse documentário que é incrível. Obrigado. É muito humano, né? muito Porque humano, ali então. me fizeram responder coisas que... Sabia que eu fiz o documentário sem saber das perguntas? Eu já tinha assistido, É ó, mesmo? eu assisti de novo e, assim, a gente chora mesmo, né? Porque toca os nossos corações. E eu quero destacar logo no começo, aí o Edgar pode ler, se você me permite, né? Transcrever isso total. que você falou, que a gente parte daqui. Então, abre aspas aqui para Peter Paiva. Por trás de toda grande história existem muitas dificuldades. Eu nunca deixei de viver algo por medo. Deus sempre me ajudou, me nutrindo de coragem. Tiveram momentos que eu me perdia, mas apareciam anjos que me colocavam na cena novamente. O sucesso sempre existiu dentro de mim e por isso eu sempre tive certeza de que eu tenho muito que colocar para fora. Criar, transformar em algo lúdico, buscar as funções e apresentar o meu espetáculo com a melhor postura. Mesmo que naquele dia o meu parecesse desabar, o meu mundo parecesse desabar, o meu dia parecesse desabar, nunca foi sorte, sempre foi puro esforço.
Gente, me emociona. Me emociona muito. Eu também. Então, Me pegaram de surpresa aqui. diante dessas Pra palavras... começar já desse jeito, viu? Vocês estão bem. Eu também, gente. Aqui, né? E 2 leões, né? Esse leão Dois também, leoninos, né? Então, conta pra gente, Peter, de onde vem essa sabedoria de vida e essa força gigantesca que você tem? Eu acredito muito que essa sabedoria que a gente fala, desde o começo eu sempre tive isso na minha mente. Não é meu. Eu acredito muito em canal. Muito. Então, quando alguém fala assim, nossa, você é muito criativo, lá dentro eu falo, obrigado, Deus, por me trazer a ideia para que eu passe para os outros. Então, desde o comecinho, quando eu fiz a primeira barra de sabonetes, eu tinha 20 anos, né? Isso quer dizer 26 anos atrás. Eu tive vontade de mostrar para as outras pessoas. Então, quando eu vi aquilo e eu mostrei e vendeu, e eu consegui ter dinheiro, porque era uma fase que eu estava sem nada mesmo. Eu estava com uma loja esotérica, que eu abri aos meus 17 anos, para vender incenso, vender decorações. E eu estava numa fase de, assim, aluguel atrasado, boleto atrasado, condomínio atrasado. E quando eu vi que aquilo dava certo, eu comecei a ver um ciclo se fechando, de muita dor, porque eu tive que fechar minha loja, mas um outro ciclo de oportunidades abrindo, porque agora eu tinha uma caixa com sabonetes para eu vender por aí. E assim eu comecei a refazer minha vida. E eu comecei a ensinar as pessoas. Eu tive um convite muito especial para ir em um programa de TV. E eu vi que as pessoas gostaram muito. E com toda a humildade do mundo, eu ensinei direitinho o que eu tinha feito ali. E aí eu percebi que eu queria dividir para multiplicar. E esse dividir para multiplicar eu usei por muito tempo no começo da minha vida. Mas quando começou a dar certo e ser sucesso, quer dizer, empresas começaram a ver que aquilo dava dinheiro e começaram a querer fazer produtos iguais. E aí eu vi que muitas pessoas queriam fazer o curso comigo, eu não vendia matéria-prima ainda. Eu fiquei com um pouco de vergonha de usar o dividir para multiplicar. E aí eu anulei ele por muitos anos. Muitos anos. Porque eu não queria que fosse por mídia, não queria que fosse por marketing, eu queria que fosse por alma. Sim. E isso tudo começou de uma forma... Faz toda a diferença isso, né? Faz. Então, assim... depois de um tempo a gente se conscientiza, né? Mas esse início fazendo, ensinando, foi tudo muito Deus. E quando as pessoas falavam assim, mas isso é tudo que você sabe, você está ensinando. Eu falava, de onde vem isso? Tem tanto mais. Quantas vezes no começo eu vi maridos que iam até o meu ateliê levar suas esposas ou tirar e ver tudo aquilo lindo que eu montava, porque eu tenho muita referência de circo. Então eu vou falar da criança, que ela é espetaculosa, mas é espetáculo do banquinho, do caixotinho, que subia em cima do caixotinho e fazia seu espetáculo, né? Com muita referência ao circo, que é a minha referência. E aí eles falavam assim, mas você está ensinando tudo, você não tem medo? Medo do quê? Medo de acabar a ideia? Eu não tenho. É infinita. Como que vai acabar a ideia? É infinita. Né? É infinita. Hoje as pessoas, elas estão... pagando para se conectar de novo. Elas estão estudando como sentir a natureza. Então é tudo um ciclo, né? Então a gente pode ter ido já lá para todo mecânico, agora as pessoas estão querendo voltar de novo. A gente já viu isso acontecer no Japão. O Japão ficou todo moderno, depois eles perceberam que muitos estavam se suicidando, que estava tudo muito frio e voltaram para o bambu e para a terra. Isso é cíclico. Então, assim, essa ideia da gente ter sempre novas ideias e tudo isso acontecer vai partir de onde você acredita que ela vem e para onde você acredita que ela está indo. E muitas pessoas que eu cruzei pelo meu caminho, que eu julgo muito egoístas porque não queriam dividir, elas ficaram com aquela ideia como um presente de Deus, que Deus não vai dar um monte para ela. Então, dividir para multiplicar, ele está nisso. Inclusive, você já adiantou até uma pergunta que eu ia fazer, exatamente isso, porque a gente percebe no trabalho do Peter esse compartilhar muito presente, muito forte. Inclusive, né, eu já falei do bazar aqui, que é grande, né, um exemplo desse compartilhar. E isso você, assim, essa experiência, você constata que, de fato, compartilhando que a gente produz mais. Sim, e a gente precisa pensar que as pessoas, elas precisam ser mais humanas. Eu estava agora no Uber vindo para cá e conversando com um japonês, um motorista, e ele falando assim, as pessoas precisam aprender a dividir.
Porque muitos têm muito e não sabem o que elas fazem com esse dinheiro e fazem errado e elas estão se tornando cada vez mais egoístas. E o que não tem nada precisa sobreviver, então eles acabam pensando só na vida deles. Mas a gente fala de um número, às vezes fala só de dinheiro, dentro de um mundo capitalista perfeito, mas e o abraço, e a conversa, e o pensar no outro? E a gente precisa ser racional. Né? Então assim, eu estou no mundo do artesanato, Deus me colocou no mundo do artesanato, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas desvalorizadas. Eu tenho uma missão aqui, hoje eu entendo a minha missão, que nada mais é do que deixar um artesanato diferente para as pessoas. O Brasil e o mundo pode fazer o artesanato igualzinho aquele que está na loja do shopping mais caro de São Paulo. Então só é postura. Então eu ensino para elas hoje isso, não importa. Você pode, com pouco, ter postura. É postura. E eu tenho muitos exemplos. Eu estava falando agora com uma senhora, foi uma família agora me conhecer. E aí levaram doces. Você fez de vela e de sabonete, agora eu tô te trazendo de comer. E aí e eram japoneses também. E eu sempre falo que quando o japonês gosta, a coisa é boa, né? Porque o japonês é muito criterioso. E aí eu falo, obrigado, muito obrigado. Aí ele fala, esses são meus 2 filhos, eles também fazem aromatizadores. Na verdade, eles são representantes da gente, eles vendem mais do que fazem. Aí o marido todo feliz e todo orgulhoso, falando, nós 4, assim, além do que a gente trabalha, hoje a gente tem esse nosso segundo negócio e tá unindo tanto a gente. Então é muito mais. Muito mais. Ontem, do que fazer um produto. Quando eu fiz o convite pro Peter, eu tive que aguardar que ele estava conversando com uma senhora. Gente, o que é aquela senhora? Uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Ela falou coisas pro Peter que eu comecei a chorar atrás dele. Falei, que coisa. Aí eu falei, né, não sei se você vai lembrar, eu falei, isso não tem preço. Não tem preço. Né? Essa energia que ele recebe de todo esse amor, né, que ele doa, é recíproco, gente, né? A gente vive muito no mundo do eu, né? Sim. Que eu brinco, é o mundo do umbigo, né? Sim. Mas na verdade é o mundo nosso, e assim, é de nós, né? Eu acho que o que eu faço? Eu mostro para as pessoas que todo mundo pode ser igual. Todo mundo. Porque algumas pessoas falam, mas é porque é ele. Porque ele é iluminado, porque ele foi escolhido para fazer esse papel com essas pessoas. Não. Você também tem um papel lindo a ser feito, mas você tem que parar e se deixar fazer. Cumprimenta, abraça, dá atenção. É o frentista, faz o seu papel para você e para a pessoa. Eu falo de uma consciência egoísta quando é assim, vou fazer o meu, mesmo que a pessoa faça cara feia, eu vou fazer o meu. Então tem um lado positivo desse egoísmo, aí, que é você fazer o seu papel. E aí tem uma outra pergunta, você está falando tudo que eu queria, tá anotado aqui. Tô lendo aqui de lado. Você está falando essa questão, que o que a gente não cansa de falar aqui, gente, é a conexão com você mesmo, é ser você. Sim. E aí eu ia até mais pra frente. Mas com esse tanto de informação, como que as pessoas conseguem hoje saber o que elas são? É muita informação, é muito desejo, é muito sonho, né? É muita influência da vida dos outros que dão certo e que está acontecendo. E aí a nossa vida nunca é o suficiente. Então a gente vai ter que uma hora, isso é um assunto longo, né? A gente vai ter que uma hora parar de olhar para isso, desligar as redes sociais, entender quem é você. É o que você aqui, tem à sua volta. Que a gente fala aqui constantemente, é pra dentro. Isso porque isso está adoecendo as pessoas, elas não percebem. Mas teve algum momento da sua vida que você esteve assim desconectado? Você sempre foi muito forte com você mesmo? Entendeu? Na fase, eu sempre falo assim, nas fases mais difíceis são as fases que a gente mais aprende. Sim. Nas fases maiores, de maior seja problema ou maior vitória, são as horas que você mais tem ali algo a aprender pesado. Pesado que eu falo, porque na minha vida quando eu vim, eu falei, Deus, o meu é com emoção. Porque nada é assim, que lindo, nada. Mas a gente vai que dar um salto sempre a banana boat que dá 2 voltas no ar, sempre. Quando, há 12 anos atrás, eu tive um restart da vida, assim, um reset total, foi quando a minha equipe roubou e saqueou minha empresa inteira. E aí simplesmente denunciou para a prefeitura. Quanto tempo isso? 12 anos. E aí saqueou mesmo. Foi uma coisa assim que hoje eu agradeço. Porque hoje eu aprendi. Depois de 4 anos orando todos os dias para Deus tirar aquela dor da traição. Porque eram pessoas que eram um office boy que virou meu gerente. Que foi crescendo. E que hoje tinha uma loja que eu construí a loja para ele. E ele, por olhar para o dinheiro, né? Ele fez o papel dele e eu fiz o meu. Hoje eu entendo qual era o papel dele.
Hoje eu entendo que o papel dele era me fazer olhar por uma outra ótica para eu poder crescer. Sim. E para eu ter, né, mais evolução, mas também aprender com os meus erros. Né? Então, quando tudo aquilo aconteceu, eles tentaram me matar, eu tive que começar a andar com segurança, umas coisas tão que eu nunca imaginei na minha vida. Eu chegava em casa, teve dias que eu desmaiei, assim, ó, de tanto sofrimento e de tanto trabalho para poder fazer a coisa acontecer. Até que um dia, energeticamente, o telhado inteiro caiu. Eu vivi o telhado vai cair, que a gente fala, caiu. Caiu a casa, né? Caiu a casa. Eu estava num espaço, era onde era a nossa empresa, aluguei a casa do lado, e aí ali eu ia começar uma nova fase. Falei, eu vou arrumar isso, eu vou começar bem no meio dessa fase de loucura, e tinha muita guerra espiritual junto, porque eles estavam mexendo com a parte espiritual. Foi quando eu conheci, né, o espiritismo. E era tão pesado aquilo, que a casa do lado caiu. Não sei porquê. Tremeu tudo assim. A gente falou, meu Deus, o que foi? Quando a gente olhou pra fora. Sabe quando demole uma casa? Era aquela poeira branca. Meu Deus, o que aconteceu? Tá todo mundo bem? Tudo bem? Não tinha ninguém. O telhado caiu inteiro e a casa caiu. A gente, meu Deus do céu. Quer dizer, tanta energia. Era tanta pressão. É o peso que é isso, né? Isso. E nisso tudo, eu aprendi. Sofri. Comecei do zero, porque fiquei com muita dívida. A empresa fechou. Foi a prefeitura e lacrou a empresa. Acabou. Quer dizer, essa foi a segunda vez que você quebrou, então? Quebrei no começo. E aí? Eu tive uma outra, que eu tive uma assessora que se uniu a esse pessoal, só que antes desse grande quebra, que aí teve um problemão, assim, de roubo mesmo, de, tipo, saquear dinheiro do banco, tudo, e aí eu fui, tipo, muito devagar. Nessa quebrei mesmo. Isso foi muito forte. E aí eu comecei do zero. Eu tive que me reorganizar e entender qual é o meu papel, o que eu estava fazendo. Mas nessa hora, muito legal, gente, porque veio uma mulher de 6 horas de viagem, eu lembro direitinho, eu lembro o rosto dela. Ela parou o carro na vila onde eu tinha e falou, Peter, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bom? Eu sou de tal lugar. Você deu horário? Eu sou de tal lugar. Eu e meu marido, a gente andou 6 horas de viagem até aqui, só pra te falar uma coisa. Eu vou voltar 6 horas pra saber, só que eu tenho que te dar essa mensagem pra você entender o quanto é válido isso que eu tô vindo fazer aqui. Você ajuda muita gente. Muita gente. São os anjos que se E aí falou assim, né? pode acabar. Ela não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Pode acabar isso tudo. As pessoas podem levar tudo que tem aqui. Mas eu só vim aqui por você. Eu não tô aqui pelo seu sabonete, eu tô aqui pelo que você faz. E eu não tinha ainda a história de missão de vida, porque eu não falava disso, porque eu tinha vergonha. São os anjos que você falou, vai ter que fazer um intervalo. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na hora que tá ficando bom, né? Sempre assim, né? Sempre assim. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais Peter Paiva para todo mundo aí nos 95.7 da Vibe Mundial. Até já. Estamos de volta, recebendo hoje com muita alegria aqui Peter Paiva nos estúdios da Vibe Mundial aqui na Avenida Paulista. E a gente estava conversando exatamente sobre essas ocorrências da vida do Peter aí que foram, né, bastante conturbadas, né? Situações aí de quebra de empresa várias vezes. E aí, Peter, eu queria que você concluísse, né? A gente encerrou o primeiro bloco trazendo aí essa trajetória que ficou né, quebrada no meio. Aí queria que você concluísse essa história e já emendasse numa resposta. Diante de tantos desafios, em nenhum momento você se deixou cair, você entrou nesse lugar que é muito comum diante desse tipo de situação, infelizmente, né, de se considerar uma vítima das circunstâncias e ficar, né, nessa energia que muitas vezes a gente acaba atraindo para a gente diante de desafios como esse? Essa vitimização, ela é comum, né? Eu acho que assim, lógico que em alguns momentos eu devo ter sofrido com isso, mas eu queria entender, primeiro, por que eu estava passando por aquilo. Primeira coisa, por que eu estou passando por isso? E aquela música que chegou, te deu esse toque para você. Algumas pessoas, ela veio e falou assim, pode acabar tudo, mas você é o importante, não se preocupa. Depois veio o padre que rezava a missa lá em Aparecida, porque eu já tinha ido lá e conhecia ele. Ele falou, tô em São Paulo, eu queria passar. E eu,
Assim, gente. Aí ele passou, subiu bem devagarzinho, um senhor sentou na minha sala, conversou meia dúzia de palavras que eu não entendi quase nada, não entendi o que ele estava fazendo ali, juro. E eu todo feliz, emocionado, num dia muito pesado para mim. Ele veio e falou: meu filho, eu vim aqui só para te abençoar, para trazer paz para você. Ele estava certeza que aquele senhor estava com o espírito ali nele, naquela hora. Certeza, uma entidade. Maior, né? O jeito, tudo que eu lembro. Ele saiu devagarzinho, ele foi até a porta, segurou nas minhas duas mãos, olhou pro lado esquerdo, a gente olhou para dentro, ele falou: você tá vendo lá dentro? Aí eu falei: o quê? Eu queria te dizer para você não se preocupar. O novo lugar que você vai é muito cheio de luz. Cheio de luz. Tem muitas portas e Deus está com você. Ele virou as costas na hora que aquele homem virou as costas e foi em direção ao portão. Eu me arrepiei inteiro, como se tivesse jogado uma chuva de bênção, assim. Eu caramba, o que é isso que eu tô vivendo? Juro. E eu vivo umas coisas doidas, assim, porque eu acredito muito nisso. Isso posso contar várias. Mas coisas assim que eu vivi, falei: meu, não tô acreditando nisso. Uma vez eu tava super carregado, passando mal. Eu falei: Deus, me ajuda, eu preciso me limpar. E um dia de sol. Eu olhei pra frente, um sol, e veio uma nuvem com chuva. Só uma nuvem. E ela me encharcou. Os meus amigos do lado falaram: você tá louco? Só você. Só eu tomei a chuva. E ela foi embora. E eu fiquei ensopado assim, ó. Eles falaram: o que aconteceu? Eu falei: Deus me limpou. Eu consegui. Pelo amor de Deus, eu tô leve. Essa conexão com Deus tem que ser. Sempre foi muito forte. Tem que ser. Quando eu passei por toda essa fase de negativa, eu comecei a ver pessoas sangrando. Eu chegava para atender o cliente, aí eu via saindo sangue do ouvido dela. E eu tava muito com espíritos obsessores. Tava muito pesado aquilo. E aí eu falei: eu tenho que ir embora. Foi no dia do desfecho final, assim, onde eu ia descobrir tudo. E aí eu tava em Campinas, eu tenho que pegar a estrada, eu tenho que ir embora. E na hora que eu fui embora, uma pessoa falou assim: não vai para São Paulo, tá? Aí o quê? Não vai, hoje você não vai pra São Paulo. Eu: por quê? Eu tô te pedindo, não vai pra São Paulo, do nada. Pessoa... Uma aluna, uma senhora. Aí eu: tá bom. Pronto. Fui pra casa de uma amiga que tava passando uma situação difícil com um filho com câncer. E aí eu falei: quer saber? Eu vou lá olhar o problema dela, esquecer o meu. Passei a noite inteira conversando com ela, fazendo uma coisa que hoje eu entendo que é reiki, mas eu tentando conversar com ela e tirar aquela tristeza de dentro dela. Conversando com ela, que é uma grande amiga, e aí eu sentei no pé da cama e fiquei até a madrugada conversando com ela, fazendo alguns exercícios com a mão de tirar aquele amargor de dentro dela. E ela de olho fechado e eu, sem que ela percebesse, eu tirando aquilo e eu fazendo, usando totalmente a intuição. Como eu aprendi com a minha tia lá aos meus 15 anos, que era espírita. E aí quando ela entrou no quarto dela, o marido dela veio e falou: o que você fez? O que foi? Ela: é outra pessoa. Eu falei: nada, só vim aqui para ajudar. Perfeito. Fui embora para São Paulo e no caminho de São Paulo, eu falei: eu preciso me proteger. E assim, passando por tudo isso era o começo, sabe a história do roubo, de tentar, era o começo. Foi quando eu descobri tudo, era no dia seguinte, eu descobri tudo e aí a casa caiu toda, beleza. Quando eu fui para São Paulo, eu estava dirigindo e falei assim: como que eu consigo entender uma proteção muito forte de Deus? Segurando o volante, eu falei: como que eu vou entender? Porque eu tô sendo atacado por todos os lados. Eu escuto pessoas falando no pé do meu ouvido. Eu tô num lugar, vem alguém que conversa comigo e sai correndo. E aí eu olho pro lado, não tem ninguém. E eu tava sendo muito Você estava conectado mesmo com a espiritualidade inferior, não, no caso, né? Isso. Eles tinham feito muitos trabalhos para me atrapalhar. Você estava percebendo isso. E eu estava percebendo isso na pele, na alma. Né? E aí eu tive uma sensação e uma mensagem de receber a energia e por todos os meus orifícios sai luz. Era o jeito que eu me protegia. E aí eu falei, e aí eu comecei a fazer assim, falei: nossa, então é isso. Então se a gente se conecta com o que todo mundo tem acesso, que é a luz de Deus, que é a luz maior, a gente pode fazer agora isso pro outro. E quando você faz pro outro, automaticamente Deus faz por você. Você troca, né? É uma compartilha, troca, né? E esse foi um momento pesado, onde eu caí, onde eu desmaiei, onde eu não tinha forças, onde eu levantava e falava: mas eu tô no caminho certo, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô sendo honesto, e eu vou... E eu tinha a minha listinha de bases para uma pessoa ser do bem. Honesto, não tô passando por cima de ninguém, eu não tô maltratando as pessoas. E eu fazia o que era o básico. E eu coloquei esse básico na minha vida. Quando
eu me denominei gay, lá novinho, 12, 13 anos, eu falava, tá, mas o que eu preciso para eu ser um ser humano decente? E aí na minha cabeça eu coloquei, ó, eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso isso. E aí toda vez que vinha, sim, imagina, 30 e poucos anos, vinha qualquer dúvida na minha cabeça, e aí eu falava, calma, deixa eu pensar. Eu tô trabalhando, eu tô isso, e esse era o meu jeito. Nessa hora, eu também pensava nisso e falava, vai dar certo. Porque assim, ó, se eu plantar mamão, vai nascer mamão. Não vai nascer outra coisa. Vai nascer mamão. Então, se eu tô fazendo certo, então essa é aquela parte do desafio, a parte da muralha que eu vou ter que transpor ela e tudo isso. Então, essa é aquela fase. Então, o meu tá garantido. Essa foi a fase pesada. Mas teve uma fase de grande vitória, que aí eu descobri o que foi a depressão. Essa fase foi a fase que eu me meti por um convite, né, da Sony, para participar do Shark Tank. E lá, eu ganhei o João Apolinário como sócio. E eu fui, deu tudo certo. Eu, meu Deus, deu certo, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Você nem esperava. Eu não esperava. Ganhei o João Apolinário como sócio, olharam o meu trabalho, olharam o trabalho, olharam o dinheiro e não olharam nada da minha missão de vida. E aí aquilo deu certo. E aí eu andava na rua, as pessoas batiam nas minhas costas e falavam, agora você deu certo, hein? Nossa, agora deu certo. E aquilo, eu montei o projeto dos quiosques, era um quiosque na frente de cada Polishop que tem no Brasil. 265 Polishops. Muita coisa, né? Muito dinheiro. 50% do lucro pra mim, 50% pra ele. Investimento total dele, o meu era total know-how, mão de obra, certificação de tudo, e o lucro era nosso. Não tinha era uma coisa absurda, né, absurda. Não tinha nenhum lugar do contrato que poderia dar errado. Não tinha. Se der ruim, eu vou embora, não perco nada. Não perde nada. E ele perde o investimento dele e eu perco o meu tempo. Perfeito. Montei o quiosque, fiz projeto e não estava feliz. E aí cada vez eu tentava, eu ia para a empresa e comecei a ficar infeliz. Perdeu o sentido de eu ir para a empresa. Para quê? Não preciso. Só que começou a perder o sentido do meu projeto de vida. E aí eu não sabia o que era. E até que eu comecei a me ver como uma pessoa ingrata a Deus. Aí eu, nossa. Se Deus está me dando toda essa oportunidade, como que eu tô triste? É um absurdo. Isso foi de uma forma tão forte que eu decidi me matar. Sério? Decidi que não valia mais. Se eu tô ali, se eu já fiz tudo isso, se eu cheguei no ápice que todo mundo tá falando e eu não tô feliz, então Deus me leva. Me leva. Leva. E não entendi ainda. Não entendia. E aquela agonia, até que um dia eu fui visitar minha mãe, morava numa chácara, eu, 2 cachorros no colo, uma saveiro, ela dirigindo e a gente lá, no meio da estrada de terra, catando planta, né? Na rua. Tudo catando muda ali, de né? planta. Animal, planta, mãe, Sim. tudo conectando. Aí ela virou e falou assim pra mim, filho, você... E aquela história da Polishop? Filho, toma cuidado, mãe tem medo dessas coisas. Eu falei, mãe, não precisa ter medo. Por que não? Eu falei, não tem nenhuma parte que vai dar ruim. Não tem nada que vai dar ruim. Vão ser várias lojas, eu vou cuidar da fábrica, vou dar o que eu faço hoje. Né? Hoje eu faço um montão de coleções por ano, eu vou fazer 5, 6. É muito menos. Ela estava indo além, né? Aí ela virou e falou assim, sério, filho? Sério, vai dar certo mesmo? Eu falei, vai. Ela falou assim, então você nunca mais vai vir me ver? Eu já não via quase nunca. E aí... Ali pegou. Quando ela falou isso, eu falei, entendi. Se eu já não tenho tempo pra nada, agora um projeto milionário desse, então eu tô vendendo o restinho do meu tempo pro diabo. Isso que eu coloquei na minha cabeça. O restinho do tempo que eu tenho por dinheiro. Aí me veio aí naquele momento eu falei, mãe, não se preocupa mais. Você nunca mais ouviu falar sobre isso. Tá bom? Esquece, mãe, pode ficar tranquila. Não vai acontecer nada de errado, você nunca mais ouviu falar sobre isso. Cheguei em casa felizão. Fui viver minha vida. E aí eu comecei a perguntar, quanto eu preciso para viver? Não quanto eu posso ter. Quanto a gente pode ter é infinito. É infinito. Mas quanto eu preciso para ter a vida que eu quero? E também, a vida que a gente quer, lógico, hoje depois de ter minha casa, hoje eu tenho minhas reservas, tudo é fácil dizer. Mas para quem está começando, lute, faça, tenha sua casa, tenha sua segurança, para você não ser dependente de um aluguel, para você... Não só, né, Peter? Mas não é só. Quando você pensar nisso,
pensa também qual é o padrão de vida que você precisa ter. Hoje, muitas pessoas enganadas, tá? Pelo capitalismo, por toda essa história errada que acontece, vivem em apartamentos, abre aspas, empoleirado um em cima do outro, que pagaram milhões e quando desce com o seu carro na rua, na frente de casa, não consegue andar porque é trânsito. Então isso não é riqueza. Sim. Isso é uma ilusão. O que é riqueza? A gente precisa restartar o que é riqueza. E quando eu vi isso tudo da Polishop, eu falei o seguinte: se eu estou falando para minha aluna e para o meu aluno sobre qualidade de vida, sobre sair do escritório, trabalhar com arte, com algo que dê dinheiro, que ela possa ficar com o filho, eu estou indo para o lugar oposto. Estaria sendo incoerente com o que você fala, né? Com o que você Totalmente. ensina. Mas eu precisei viver isso. Isso está muito alinhado, né? Como quando a gente fala de seguir o seu coração, a sua energia. Sim. Né? Qualquer pessoa, né? Talvez uma outra pessoa na mesma situação, olharia para esse império, né? Esse dinheiro todo, né? Esse projeto milionário. Muitos. Quando eu E comecei a trabalhar com aceitaria. curso, as pessoas falavam assim: meu, vamos fazer um projeto assim, você vai vender não sei quantos milhões em curso. Aí eu tive uma assessora. E aí eu tive que tirar ela. E quando ele começou a falar aquilo, porque olha o número que você vai alcançar, e que não sei o que. E era uma coisa doentia. E quando eu comecei a passar pra ela que aquilo era doença, ela começou a me afrontar e começou: não, mas imagina, olha aqui, o fulano ganhou 2 milhões esse mês, o outro não sei o que lá em curso. Aí eu virei pra ela e falei assim: eles estão errados. Porque tem muita gente que não ganha nenhum real e tá passando fome. Então esse cara tem que ganhar menos. Ele não pode ganhar 1 milhão. Uma pessoa ganhar 1 milhão no mês tá errado. Isso que faz ter tanta gente pobre. 70% é pobre, 7 ou 6% é milionário e o resto tá ali na corda bamba. E aí esses 6, 7% milionário, eles têm mais de 50% do dinheiro do Brasil. Quer dizer, vamos pra conta. Tá tudo errado, o desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai trazer o excesso de droga, esse equilíbrio vai trazer as pessoas roubando. E a gente tem que parar um pouquinho e entender o que a gente precisa para ter uma vida confortável. E o incrível do jeito que você viveu, que você tem essa consciência, é que tudo isso não quer dizer também que você não vai ter. Porque assim, Peter, dá um número mais ou menos pra gente do seu bazar que você faz doa em cestas básicas, quantos você arrecadou já nos outros anos? O ano passado a gente conseguiu 2.000 cestas básicas. Esse ano a gente tá na luta de 4.000. 4.000, né? E vamos alcançar. E assim, mas a ideia é entender que a gente pode ajudar de diversas formas o ano inteiro. sim. A gente faz aula hoje social. Então são aulas gratuitas nas nossas 2 lojas, em troca de 1 ou mais quilos de alimento. Porque assim, a nossa aula é incrível. É show, gente, E aí a pessoa vai lá e leva 1 quilo de alguma coisa. E hoje eu falo assim: leva quanto vale a minha aula? Aí a pessoa faz o quê? Ela leva mais. Sim. E eu consigo montar mais cestas As básicas. pessoas com sacolas e sacolas doando, né? E elas A mulher falou assim ontem pra mim: 1 quilo, a pessoa leva 1 quilo. 1 quilo, né? né? Imaginando que você Mas levasse não, 2, seria ruim. eu comecei a fazer uma outra coisa, cara de pau mesmo, tá? Eu falo assim: quanto vale a minha aula? Então levem alimento. E aí tudo bem, levam 5 quilos, já ajuda muito. Ontem uma mulher falou assim: olha, como a sua ação social é muito legal e eu confio em você, tem uma lista de produtos que eu dei uma lista, o que eu coloco na cesta básica, e as pessoas levam o material daquela lista. Ela falou: eu trouxe a lista completa. Uma cesta inteirinha. E é isso, porque, né, só voltando nesse sentido, porque não quer dizer, ele abriu mão, né, assim, para seguir o coração dele, a energia dele, a missão dele, né? Isso, gente, que a gente fala, o universo se encarrega, porque os milhões vieram também, se né? conecta com a empresa do Peter é muito próspera, muito... É importante destacar uma coisa que o Peter falou aqui, que eu acho que pode ser objeto também de reflexão para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem sabe do nosso propósito é a gente. Somos nós. Então é a gente que tem que estar atento e não se deixar corromper com aquilo que pode, né, brilhar os olhos no primeiro momento. Sonhe, mas lembre quanto esse sonho vai tomar de tempo da sua vida, até quando você vai abrir mão de você para poder alcançar esse sonho. Será que é um sonho mesmo? E até perceber, Peter, o que você contou, né, de Deus conversando com você através das pessoas. Porque tem pessoas que recebem, a gente não para de ter esse contato com Deus, nós não percebemos, né? Muitas pessoas não percebem. E precisa estar muito conectado, isso, tá? né? Tem que estar muito, tem que acreditar,
tem que estar conectado. Assim, eu recebi ligações de uma mãe de santo de Belo Horizonte que eu nunca tinha visto. Oi, tudo bom, meu filho? Eu queria te ajudar, tome muito cuidado, não sei o quê. Eu nem conhecia. Aí daqui a pouco chegou uma outra pessoa, olha, eu tava aqui, você ajuda muita gente, então eu tô aqui ó, pra falar pra você, tá acontecendo isso e isso, cuidado. Quer dizer, eu tive vários sinais que me ajudaram. E por que eu acredito? Porque a gente entende qual faixa a gente quer viver. Então agora vamos falar pra você que tá em casa, que se vitimiza. Você quer viver recebendo consolo? Ai, tadinho, tadinha. Isso é uma faixa vibratória super baixa, que não vai te trazer nada. Vai trazer, tipo, sabe o cachorrinho vira-lata? Nem é o caramelo, tá, gente? É o cachorrinho vira-lata que, ai, tudo bem, bonitinho, sai daqui. Vai receber isso. Isso não ajuda o cachorrinho. Não ajuda. Então, qual é o papel que você quer fazer? Então, o meu papel é entender que por mais que eu seja extremamente rigoroso, hoje eu estou trabalhando dentro de um mundo do cosmético, e da parte de velas e bem-estar, que é um produto, é um mundo muito próspero. Porém, eu preciso, para ter o resultado que eu tenho, para ter as vitrines que eu monto, para estar, né, em alguns lugares do mundo com as minhas vitrines, eu preciso de muito rigor, de ser muito chatão. Aprendi isso com a Ana Maria Braga, aprendi com vários mentores meus, que eu entendi por que estão ali. Porque são criteriosos, porque não deixa sair mais ou menos. Quando a aluna hoje fala pra mim, eu fui pra um bazar, dá uma olhada, o que você acha? Eu pergunto, eu vejo, eu falo, vendeu bem? Ah, é mais ou menos, é com certeza, tá muito ruim. Tá muito ruim, não faz isso, não leva a sua coisa desse jeito. A gente mostra, a gente faz passo a passo, a gente faz tudo, e qualquer pessoa pode fazer. Com caixote, com tecido, com o que for, com organização. Mas é entender onde você quer estar. Para eu me conectar com isso. Essa semana eu passei por uma decepção muito grande com duas pessoas que eu amo muito e que acabei entendendo que Deus preparou esse momento para eu não tê-las mais na minha vida. E muito grande essa decepção. Mas foi um ano foi uma semana também de tantas bênçãos. Tantas bênçãos e tantas pessoas, sem saber, em todos esses dias falaram para mim, não desiste. Continua, você isso, vamos lá, ó, sabe qual que é o seu papel na minha vida? Então, ó, ergue essa cabeça. Eu recebi, que seja, 300, 400 pessoas ali que eu abracei e beijei esses dias diretamente, mas muitas delas me deram mensagens. Muitas pessoas que eu não via há muito tempo mandaram mensagem, sem saber. Então, assim, qual é o papel que você quer? Eu não me vitimizei. Eu fiquei triste, mas eu falei, ó, é isso que eu tenho que passar agora. A gente fala muito do não julgamento, né? Assim, que eu ficava magoado com outras Sim, pessoas. eu tentei ser educado. É muito legal que hoje eu consegui olhar para o que aconteceu, mandar uma mensagem muito linda, dizer, aceita, assume e entenda que é um momento de evolução para você e para mim. E vamos tentar seguir, vamos tentar ser melhor, mas ser transparente. Ser o que a gente quer pra gente também, né? Então tudo isso é a vida do ser humano normal. Mas a pergunta é, que lugar que você quer estar? Quem você quer ser? Quem você quer ser pro porteiro? Quem você quer ser pras pessoas? Eu hoje tento, é difícil porque minha vida é muito corrida, mas eu tento prestar atenção em tudo que eu faço. Né? Prestar atenção onde eu tô, com quem eu tô, isso como é a presença, eu estou. gente, que a gente tanto fala aqui, isso, estar presente. Eu tento sair da internet o máximo, mas como eu trabalho muitas vezes é difícil. Então eu tento me conectar mais comigo. E isso é um trabalho que eu acho que todo mundo precisa. Sim. Todo mundo tá precisando. Porque essas conexões e essas Xavier percepções, né? Chico Xavier tem uma frase maravilhosa, ele diz, ao outro eu dou o direito de ser como é. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Uhum. E é isso, se a gente tiver isso como, né, um espírito para o nosso dia a dia, a coisa vai, né? Acho que nós estamos caminhando. Gente, nós estamos terminando o programa, olha só que tristeza. Né? Estamos nos que minutos delícia finais. de convite, adorei. Peter, ó, você vai voltar para falar dessas coisas que aconteceram com você. As A coisas casa assim, é sua. Né? A casa é sua, tá? Obrigado. As portas estão abertas. Amei o convite. A gente precisa né, concluir aqui. E então eu queria abrir para você, Peter, a possibilidade de abrir aí, falar um pouquinho como é que o pessoal faz para ir lá no bazar. Né, o bazar hoje ainda até às 20, gente. Se você é de São Paulo, corra lá. Tem muitas velas, muitos sabonetes com mais de 50% de desconto. Gente,
Tá lindo, as pessoas estão amando. Maravilhoso. Compre seu presente, 100% do que você gastar lá é no metrô Conceição. Vou te passar o endereço, vira a cesta básica. Então é na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 314. No meu site, que é peterpaiva.com.br, vocês encontram o endereço direitinho. Mas é no metrô Conceição ou ali pertinho do Jabaquara. Entre, Acho que do lado da 200 saúde. 200 metros do metrô Conceição, tá? Uhum. Pertinho. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 334. 314. 314. Isso. Então, E amanhã também, domingo, eu vou estar na Feira Mística. Aqui na amanhã, Paulista, né? isso. Feira Clube Mística Holmes, aqui é no esse? Clube No Clube Holmes, Holmes, aqui na Avenida uma Paulista. Palestra sobre como encantar clientes. Às 5h30 da tarde é a tema entrada maravilhoso. gratuita. Então, 2 convites bárbaros aí para você que nos acompanha. Seu Instagram, Peter Paiva, escreve Peter, né? Peter Paiva é o meu Peter Instagram. Paiva. E aí vocês conseguem acompanhar aí minha rotina e principalmente tudo que a gente cria para as pessoas Não, poderem. gente, dá pra ficar, E né? o projeto e a missão é que a gente consiga usar o nosso tempo e esse potencial todo para que as pessoas consigam se favorecer de verdade. Fazer em casa e ganhar dinheiro e conseguir aí sair de uma zona de desconforto. Em uma frase, assim, como que a pessoa pode encontrar a missão de vida e de espiritualidade? O que você queria dizer? O que você faz com todo o amor do mundo e que você não vende e que é pro outro. O seu potencial pro aí que tá a sua outro, missão. sem vender. Minha missão é pintar a tela. Não, você pode querer vender essa tela. O que você faz de graça e que é uma coisa que você pode transformar a vida do outro. Tá aqui. Muito bom. Peter, Porque gratidão, muitas pessoas falam de maravilhoso. missão e acabam falando de coisas pra ela, Pra né? ela, Não, é isso, pro né? outro. É pro outro, né? Isso aí. Que, de certa forma, se conecta com você, Sim, óbvio, sim. né? Peter, Gratidão, muita muito gratidão, obrigado foi pela muito presença lindo. hoje. Pena Eu que o tempo agradeço. é pequeno, né? A gente volta É gente que depois, fala muito mesmo. Se Deus quiser, a gente vai estar ainda muitas vezes aí. 2025 está batendo na porta, né? E a gente vai poder se encontrar várias vezes ainda. Querido ouvinte, gratidão. Sábado que vem, 12h30, a gente volta. Se você quiser seguir o nosso trabalho, @ElianeBim no Instagram ou @EdgarBim. E se você quiser entrar em contato com a gente para falar sobre hipnoterapia, constelação familiar, sobre psicanálise sistêmica, manda uma mensagem pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 984209959, 11 984209959. E o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Gratidão, Peter. Boa tarde a todos. Até semana que vem. Gratidão a todos. Tenham uma linda e abençoada semana. Até lá. Obrigado.